Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? A prof passou bem. E hoje nós vamos retomar um pouquinho o assunto de matemática. Como vocês sabem, nós começamos com números decimais e agora a prof vai dar mais uma explicaçãozinha. Lembrando que o nosso combinado foi matemática, nós iríamos devagar. A prof aplica o conteúdo e depois eu vou retomando devagar, tá, gente? Não pode ser uma coisa correndo, porque senão a gente não entende, certo? Então, vamos lá. A prof colocou aqui a tabela, o quadro, né, posicional, o quadro de classes e ordens que vocês já estudaram, certo? Então, a prof colocou. Então, olhem só. Quando a gente aprendeu o nosso quadro de classe e ordens, aprendemos só até aqui, certo? As unidades simples e os milhares, os milhões, os bilhões, nós aprendemos toda essa parte. O que a gente aprende quando a gente inicia o decimal é que depois da unidade simples, nós temos um outro quadro, que é a parte decimal. Então, aqui nós temos a parte inteira, porque o quadro de classes e ordens, até as unidades simples, até aqui, ó, eles são números inteiros, que nós aprendemos, unidade, dezena, centena. Aí, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Então, é a parte inteira. E depois da unidade simples, nós temos a parte decimal, que são os pedacinhos que restam dos números, certo? Por exemplo, quando eu vou numa loja de 199, certo? O preço já diz 1,99, quer dizer que o 1 é um inteiro, um real, e o 99 centavos é a parte decimal, a parte que sobra, certo? Então, olha só. Lembrando que acabou o quadro de unidade simples, a gente tem um espacinho aqui onde é a vírgula. É essa vírgula que separa o número inteiro do número decimal, certo? Então, aqui nós temos os décimos, ó. Décimos, por isso D, os centésimos, por isso C, e os milésimos, certo? Essa parte decimal são os números menores do que 1, que estão sempre abaixo dele, certo? Por exemplo, se eu fizer R$1 menos 1, eu vou ter quanto? Vou ter 99 centavos. Então, essa parte que sobra antes do 1, menor do que 1, está aqui, ó, na parte decimal. Então, por exemplo, se eu vou utilizar o número, vamos fazer 1,3. Então, eu vou colocar 1 aqui, vírgula 3. Olha lá. O 1 fica na parte da unidade, porque o 1 é a parte inteira. Todo número que está antes da vírgula é o número inteiro. O que está depois é número decimal, certo? Se eu vou colocar lá o número 1,03, então
1,03. Como é que eu leio o de cima? 1 inteiro e 3 décimos. E o de baixo? 1 inteiro e 3 centésimos. Certo? Vai funcionar a leitura igualzinho nessa aqui. A gente não conta o zero, mas o zero tem que estar ali. Não se pode deixar casa vazia. Certo? Então, a leitura é 1 inteiro, a vírgula já mostra inteiro. Inteiro. Então, 1 inteiro e 3 centésimos. Certo? E assim eu vou fazendo. Agora, se eu quero fazer uma conta, prof, eu quero fazer uma conta com vírgula. Vamos começar pela conta de mais. Vou pegar lá um número, um exemplo. 4 inteiros e 72 centésimos, tá aqui. Mais, deixa eu ver o outro lá. 1 inteiro e 10 centésimos. Então, é uma conta de mais. Como é que eu faço? Primeira coisa, numa conta que tem vírgula, as vírgulas têm que ficar embaixo de vírgula. É vírgula embaixo de vírgula. É a primeira coisa que eu tenho que saber na conta. Depois eu vou fazer tudo normal. Então, 2, 7 mais 1, 8. Vou pôr a vírgula e 5. Tá aqui o total. Vírgula aqui no resultado tem que ficar embaixo da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Não posso esquecer dessa regra. Ah, mas e agora se eu tenho uma conta assim? Vamos lá. 4 mais 5,7. Nossa, prof, eu tenho um 4 aqui, quer dizer que o 4 é inteiro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o número 4. Coloquei o número 4. E aí, eu vou colocar o outro. Então, eu já sei que qual aqui que é um número inteiro? É o 5, porque ele está antes da vírgula. Então, eu vou colocar o 5 embaixo do número inteiro. E aí, eu vou colocar o vírgula 7. Não faz mal que aqui fica vazio? Não. Não faz mal. Certo? Posso colocar um 0 aqui, se eu quiser? Posso. Não tem problema. Certo? Mas eu tenho que colocar número inteiro embaixo de número inteiro. Certo? E aí, eu vou fazer minha conta. 9,7. Vírgula embaixo de vírgula. Certo? Então, vamos lá. A prof vai fazer novamente um desse jeito. Tem o número lá, 3 mais 5,41. Tenho lá. E aí, o que eu vou fazer? Ah, prof, posso começar com o número que tem vírgula primeiro? Posso. Posso colocar lá o 5,41. Aonde é que eu vou colocar o 3? O 3 está só ele, porque ele é unidade. Então, eu vou colocar ele embaixo do número inteiro. Qual que é o número inteiro? Que está antes da vírgula. Aí. Posso completar com 0 aqui, se eu quiser? Posso. Posso completar com 0. Olha lá. E faço a minha conta. Certo? Se eu não quiser completar com 0, não preciso. Certo? Vai ficar a mesma coisa. E aí, se eu tenho um número assim, 25 mais 4,02. Ah, meu Deus, e agora? Agora complicou, tenho 2 números. Não, posso usar o mesmo que tem. O primeiro, posso, 4,02. Lembrando que o 4, ele está na unidade. O 25 está na dezena. Então, o que eu vou ter que fazer? 25, colocar aqui. Ó, o 5 é a unidade, então tem que colocar certinho os números. Posso colocar 0? Posso. E aí, sim, eu vou calcular. Pronto.
Então, eu não posso esquecer das casas. Não posso esquecer das casas. Certo? Ó, aqui é só unidade. Aqui é unidade e dezena. Então, tem que pôr unidade embaixo de unidade e a dezena aqui. Certo, gente? Não posso esquecer disso. A de menos é a mesma coisa. A conta de menos é a mesma coisa, gente. Certo? A conta de menos, eu vou colocar lá. Olha lá, o que eu faço? 2,1 e 5 menos. Olha lá, posso colocar o zero? Posso. E aí, como é que eu faço aqui? Vou ter que emprestar. Aqui dá 9. E aqui dá 2. E vírgula embaixo de vírgula. Certo? Faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Ó, inteiro embaixo de inteiro. Eu só não posso esquecer que vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Certo? Essa é uma regrinha super importante. Certo? Então, a prof queria explicar esse início todo aí para vocês, no quadro que eu acho melhor, né? A gente não pode esquecer que os números têm os inteiros e depois os decimais, né? Que são as partes fracionárias que chamam, né? Porque são divididinhos entre os décimos, os centésimos e os milésimos. Bom, gente, então, depois de explicar para vocês no quadro sobre como funciona os números decimais, os números com vírgula na tabelinha de quadro, valor, lugar, né, no nosso quadro posicional, porque eu já aproveitei e relembrei, certo, o nosso quadro posicional, que são as classes e ordens, certo? Expliquei da onde vem os números decimais, certo? Que depois da unidade simples é que vem os decimais. Quer dizer, decimais, eles são números fracionários, por quê? Porque eles são menores do que 1, eles são os pedacinhos até chegar no 1, certo? Ou chegar no 2. Já diz o nome, decimais, que vem de 10. Então, aqueles pedacinhos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no 10, no inteiro, certo? 10 é o número inteiro, certo? O resto é unidade. Então, esses decimais, eles vêm antes da unidade, certo? Então, são os numerozinhos picadinhos. Quando a gente vai no mercado, a gente compra uma massa de tomate por 3,89. Aquele 89 quer dizer que não chegou no 1. Bom, era isso que a prof queria explicar. Nós vamos ter que ir devagar, sim, em decimal, para a gente não se confundir. Então, por isso que a prof vai aplicando um pouquinho da matéria, passando um videozinho ou passando alguma outra explicação no quadro, certo? Então, vou fazendo isso para a gente poder entender bem o decimal. Não é difícil, mas nós temos que entender, certo? Certo? Então, vamos pegar lá a apostila 3 de matemática, lá na página 71. Então, a prof vai colocar a apostila aqui, para nós acompanharmos juntos. Apostila 3 de matemática. Conteúdo novo, gente. Então, vamos lá. Página 71 da apostila 3, números decimais. Então, vamos ver o que são os números decimais. Então, vamos lá. Os números que aparecem em destaque nas manchetes da abertura são chamados de número decimais e são utilizados para representar quantidades não inteiras, quer dizer, partes deles. A manchete que está dizendo é aqui, ó.
Podem olhar aqui, ó, lá na capa de abertura, que nós temos os números ali em vermelho, que eles são números decimais, certo? Que são números que não são inteiros. Esses números são representados com vírgula. Eles apresentam posições decimais e são chamados de números racionais. Podemos compreender melhor o significado desses números utilizando os valores do sistema monetário brasileiro, quer dizer, o nosso dinheiro. Para representar 2,15, podemos utilizar duas moedas de R$1, ó, que está aqui, uma moeda de 10 centavos e 5 moedas de 1 centavo. Então, olha lá, ó. Como é que eu falo esse número aqui? Quanto que eu tenho em dinheiro? R$2,15, certo? Ó, tudo divididinho, ó. Estão vendo, ó? O centavo é a centésima parte do real. Logo, podemos representar cada centavo com relação ao real usando a fração 1 centésimo. Olha lá, 1 sobre 100, que é 1 centésimo. Na quantia 2,15, a parte decimal é igual a 0,15. Podemos representar 15 centavos por meio da fração, ó. 15 centésimos, ó. Certo? Então, o 15 daqui, ó, é essa partezinha aqui, ó, que aparece depois da vírgula, certo? Os números decimais também são utilizados para indicar muitas medidas. Observe na imagem a seguir a medição de um mesmo comprimento representada de duas maneiras. Então, tá aqui, ó. Ó, esse carro aqui tem 4,7 metros ou 470 centímetros. Podemos que concluir que 4,7 metros é igual a 470 centímetros, pois 1 decímetro de metro é 1 sobre 10, 1 décimo, ó, de metro, ou 0,1 metro. 1 centímetro igual a 1 centésimo de metro, 1 centésimo, ó, ou 0,01. 1 milímetro igual a 1 milésimo de metro. 1 milésimo aqui, ó, 1000, ou 0,01 metros, certo? Então, por que a gente fala que décimo é décimo? Porque é com 10 embaixo, ó. Centésimo é com 100 embaixo. Milésimo é com 1000 embaixo. Nas manchetes da página de abertura, alguns números decimais representam medidas de tempo, velocidade e distância. No caso da distância, podemos pensar que uma unidade é 1 metro. Os décimos são os decímetros e os centésimos são os centímetros, certo? Por exemplo, em 2,45 metros, o número 2 representa 1 metro, ó, porque ele está antes da vírgula, ó. 2 metros. O 4 representa os decímetros. E o 5, os centímetros. Né? Se a gente for colocar na tabelinha de metro, decímetro, centímetro, milímetro, aqui é a mesma coisa, certo? Os números decimais no quadro de ordem. Gente, a gente aprendeu, olha só, na sala de aula, o quadro posicional, a gente aprendeu das classes das unidades, as classes dos milhares, a classe dos milhões, certo? Essa toda aqui, até a classe das unidades, é a parte inteira, certo? Só que o que a gente não vê é que nós temos mais uma parte depois da classe das unidades, que é a parte decimal, certo? Então, nós temos aqui, ó, acabamos aqui. Quando a gente aprendeu, a gente acabou aqui, ó, certo? Só que, na verdade, nós temos mais uma parte, que é a parte decimal, ó, que fica depois, que fica por último mesmo, certo? Que tá aqui, ó, certo? Ó, as vírgulazinhas, ó, certo? Então, a gente pode observar aqui
que a gente está representando os números decimais da abertura do capítulo, lá na abertura que tem aqueles números em vermelhos, no quadro de ordens, está aqui o quadro de ordens, certo? Ampliando o sistema de numeração decimal para representar as partes dos inteiros. Então, quando a gente tem lá a classe final do que a gente aprendeu, que é a classe das unidades, até a unidade aqui, os números que vêm aqui, ó, são inteiros. Aí nós temos mais a parte decimal, que é a parte que não é inteira, certo? É o restinho que sobra nos números. Podem ver que nós temos uma vírgula aqui já depois da parte, da parte inteira, certo? Por isso que nós falamos 2 inteiros e 45 centésimos, certo? Porque, ó, décimos, centésimos, milésimos, certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Representando os números decimais. Para representar um número decimal, podemos imaginar que a placa do material dourado representa uma unidade. Aqui, ó, uma unidade onde ela tem 100 quadradinhos, ó, certo? Representa uma unidade. Cada barra, aqui, ó, 1/10, certo? De unidade. E cada cubinho, 1/1000. Então, vamos lá. 2 inteiros mais 3 décimos mais 5 centésimos. Olha lá. Dá igual a 2,35. Então, 2 inteiros e 35 centésimos. Com isso, podemos representar números decimais. Então, olha só, R$1, uma unidade. 10 centavos, 1/10. 1 centavo, 1 centésimo. Podemos também considerar o real como sendo nossa unidade. Então, olha lá, 3 unidades mais 2 décimos mais 4 centésimos, igual a 3 inteiros e 24 centésimos. Usando essa mesma ideia, podemos representar números decimais como pensando em valores monetários, certo? Então, vamos lá. O número 180 inteiros e 72 centésimos pode ser lido como, eu já li, né, gente? 180 inteiros e 72 centésimos. O número 33,71 pode ser lido como 33 inteiros, 7 décimos e 1 centésimo. Também pode ser lido assim, certo? Ou 33 inteiros e 71 centésimos. Também pode. O número 2,45 pode ser lido como 2 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos. Nos preços cobrados pelos combustíveis nos postos de abastecimento, é comum termos mais de 2 casas depois da vírgula. Essa terceira casa, depois da vírgula, representa os milésimos. Por exemplo, o número 3,069, ele tem 3 unidades depois da vírgula, ó. Certo? Ó, 1, 2, 3. Ele tem 3 unidades. O décimo, que é o 0, o 6, que é o centésimo, e o 9, que é milésimo. Podemos representá-lo no quadro de ordens da seguinte forma. Olha lá, ó. Casa dos milhares, classe das unidades, que é a parte inteira, e aqui a parte decimal, ó. 3,069. Certo? A parte depois da vírgula é toda a parte decimal. Então, a gente fala diferente, a gente identifica diferente, certo? Podemos ainda compor e decompor números decimais de diversas maneiras. O número 3,069 pode ser escrito como 3 mais 0,0, ou ainda 3 mais 0,06 mais 0,09. Como podemos decompor o número decimal 2,45? Então, olha lá, uma maneira pode ser na malha quadriculada. Observe como, ó, 2 inteiros, ó, e eu pinto 45 quadradinhos, certo? Por que ele fica centésimos? Porque eu tenho 100 quadradinhos aqui.
certo? Então, eu peguei 45 quadradinhos de 100, certo? Por isso que sobrou esse restante aqui. Então, eu pintei 2 inteiros, que tá lá, ó, o número, ó, 2, vírgula. Então, o 2 que está antes da vírgula, ele é a parte inteira, tá aqui. E o 45, eu vou pintar 45 de 100 quadradinhos que tá ali, ó. Certo? Por isso que ele fica centésimos, porque o quadrado aqui tem 100 quadradinhos. Então, gente, era isso que a prof queria começar a explicar para vocês, certo? Não se preocupe que no próximo vídeo a prof vai se aprofundar mais para poder ir explicando mais, certo? Eu tinha que passar isso para que realmente vocês tivessem dúvidas para a prof poder começar a explicar passinho por passinho, certo? Então, era isso. Beijos para todos e até o nosso próximo vídeo.